Demolidor, o Homem Sem Medo, um dos super-heróis da Marvel, ou um dos super-heróis mais importantes que teve as melhores histórias há muito tempo. E acredite, a história dele sempre rende uma boa saga. Com a nova temporada de Demolidor chegando na Netflix, provavelmente já chegou quando está sendo lançado esse vídeo, vamos falar aqui um pouco sobre a história de Matt Murdock, a história do Demolidor, e como ela é importante e como ela adapta muitas vezes a queda do herói. Olá, Nerd Otaku Game, o Zoeiro. Eu sou o Celtic, sou muito bem-vindo a mais um Estúdio NG. Muito bem, a jornada do herói criado por Joseph Campbell é sem dúvida uma das teorias mais acertadas, sabe, sobre a literatura. E não acredito que foi ele que criou isso, porque ele apenas pautou essa teoria em várias outras histórias que vieram antes dele e estavam decorrendo no período quando ele viveu. E nela nós vemos sempre a história do garoto saindo do seu ambiente natural, indo para uma jornada e acabando voltando para o seu ambiente natural novamente. Mas é algo que a jornada do herói dá conta, é o que acontece depois. O que acontece no meio, ou simplesmente o que acontece quando o herói perde sua fé. A queda do herói é algo que é muito explorado atualmente, sem dúvida, e já foi muito explorado, mas ela não tem uma teoria acertada, porque muitas vezes ela é simplesmente a queda da jornada do herói. Mas a queda do herói muitas vezes acontece depois do herói ter passado toda a sua jornada. É então que ele encontra um mal maior e ele não consegue derrotar eles. Porque na maioria das vezes em filmes de super-heróis, o herói sempre derrota o vilão. Mas quando ele não derrota o vilão, quando ele perde, ele não perde somente fisicamente, metaforicamente falando. Ele se perde e perde seus valores. Isso é metafórico. Enfim. E ele perdendo seus valores acaba se encontrando no precipício, onde ele está prestes a se tornar o que ele enfrenta, que é o seu vilão. O vilão que ele está enfrentando. E isso pode ser olhado para o Rei do Crime e o Demolidor. O Demolidor está a um ponto tão agravante de sua história em que ele acaba tendo se encontrado no precipício. Se ele pular, ele acabará se tornando o que ele está enfrentando. Ou seja, ele se tornará um ser tão cruel quanto o Rei do Crime. E muitas vezes durante essa jornada nós vemos coisas muito pesadas, tanto é que a queda do herói não é algo para o todo. A queda do herói é algo muito mais pesado, que trata sobre assuntos como depressão, suicídio. Muitas vezes, quando essas histórias são muito pesadas, isso acaba acontecendo e o herói acaba perdendo, quando a queda do herói é concretizada. Mas como estamos falando de um herói da Marvel, ele sempre acaba voltando e seguindo em frente. Então, depois da queda do herói, há a jornada de renascimento. A jornada de renascimento, quando o herói busca revigorar seus valores como herói ou até mesmo como um símbolo e o que ele representa. Isso provavelmente é o que vai acontecer na terceira temporada de Demolidor. Ele está buscando revigorar os seus valores, depois ele enfrenta o Rei do Crime ou até mesmo o mercenário. E nessa parte, buscar os seus valores novamente, se revigorar, ele pode acabar mudando, acabar se tornando um herói diferente do que ele era antes. E então é aí que vemos o recomeço do herói. Vemos ele recomeçando como herói, trazendo seu uniforme novamente, tentando se revigorar, trazer de volta o que ele representava. E existem muitos finais para a queda do herói. O herói pode acabar se perdendo de vez, se tornando um vilão, um anti-herói, como o justiceiro, simplesmente morrendo. Ou até mesmo o herói pode voltar e se tornar algo muito maior do que ele era antes. E existem muitos finais, muitas histórias que adaptam isso, tal como a queda de Murdock. Também temos a queda do morcego. Percebeu que tem a queda em muitas dessas histórias, né? Enfim. Então essas histórias são muito boas, porque elas adaptam muitos arcos e mostram faces do herói que nós não vimos anteriormente. Faces do herói que nós acabamos perdendo em certos momentos. Ela é muito mais explorada nessa parte. Então a queda do herói muitas vezes pode ser explorada de uma boa forma, de uma forma que nos mostra uma outra visão, um outro ponto de vista do personagem. Se você já viu a temporada de Demolidor, deixe aqui nos comentários o que você achou dessa jornada do Matt Murdock e da saga do herói e o que aconteceu com ele. Para a gente bater um papo aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Veja nossos outros vídeos. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.